Vamos ao quinto tópico dessa lição, uma lição que vem abordando sobre a história do pecado, do início até o seu fim. E nesse quinto tópico nós vamos ver qual vai ser o desfecho final, não lá no céu como nós vimos no fechamento do tópico anterior, mas o desfecho final. Os finalmente da história do pecado. Como ele será destruído ou extirpado ou eliminado para todo sempre. Pergunta A. Como Satanás se degenerou ainda mais após ter sido expulso no céu? Então, a pergunta anterior diz que ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então, agora ele veio buscar contrafazer o governo de Deus. Continua sua obra funesta aqui na terra. E como o texto de João 8:44 diz, que desde o princípio Satanás não se firmou na verdade, porque ele se rebelou contra a verdade eterna, contra a lei de Deus, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim como ele começou a semear mentira no céu, seduzindo os anjos, enganando os anjos, dizendo que a lei de Deus era uma lei injusta e outros fatores ele apresentava para seduzir os anjos ao seu favor, ele continuou essa obra de engano, de mentira aqui na terra. Por exemplo, ele disse ao representante da humanidade, Adão, que não era preciso Adão obedecer à santa lei de Deus. Outra mentira. E disse que se Adão transgredisse a lei de Deus, Adão não morreria. Se tornaria igual a Deus. Se tornaria igual a Deus. Então veja aqui, Deus já havia dito para Adão, das árvores que estão no jardim comerás de todas livremente. Deus levou apenas uma, a árvore da ciência do bem e do mal, como um teste de amor a Adão, como um teste de amor para Adão demonstrar o seu amor a Deus sobre todas as coisas, e como um teste de obediência. Mas ele enganou Adão dizendo a Adão, não precisa se guardar a lei de Deus, se você transgredir, você não vai morrer. Então aqui nós temos, irmão Luzirley, o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma. Ela tem origem em Satanás. Satanás foi o primeiro médium. Ele disse, certamente não morrerás. Não morrerás. Então ele enganou Adão com esta mentira. E continuou a sua obra. Depois que Adão tem os seus filhos, né? Caim foi o primogênito de Adão, ele também continuou com a mentira. Diz aqui, dizendo a Caim que ele não precisava, né, oferecer a Deus um sacrifício e apresentar o sangue do cordeiro como oferta. E assim como ele enganou a Adão, Adão ouviu a sua voz, Caim também ouviu a voz de Satanás, do inimigo, Satanás, o diabo, a antiga serpente. Porque Deus exigiu o sacrifício como? Com sangue. Com sangue, que era símbolo do cordeiro, do sangue de Cristo, cordeiro vindouro futuro. Porque quando Deus pede sangue, o cordeiro, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Deus pede cordeiro, Deus não aceita verdura e frutas. Mas ele enganou a Caim, dizendo a Caim, não precisa apresentar o sangue do cordeiro no seu sacrifício. Adão foi enganado, como também Caim foi enganado. E aqui a nota nos chamou a atenção para nós agora. Porque ele não desistiu lá no Éden e fora do Éden. E Caim já foi fora do Éden. Ele continua a sua obra hoje de engano, de nos seduzir. Ele quer falar aos nossos ouvidos diariamente. Mas a sua voz não nos leva para a obediência e para Deus e para o céu. A sua voz nos leva a desviar-nos de Deus, a sermos desobedientes e, por fim, leva-nos à perdição. Então a pergunta é, que voz nós vamos ouvir? Você quer ler essa notinha aí? Sim. Precisamos saber por nós mesmos a que voz estamos atendendo. Se é a voz do Deus vivo e verdadeiro ou se é a voz do grande apóstata. Mas como distinguir isso? Então, nós precisamos estar
como o irmão falou no início, né? Em conexão com Cristo diariamente. Porque quando nós estamos em Cristo, com Cristo, o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos. E esta voz, como podemos discernir? Porque a voz do Espírito Santo a nós, ela sempre vai nos elevar, ela vai sempre nos aproximar de Deus. Ela vai nos levar sempre a odiar o pecado, né? Vai nos levar a fugir da condescendência própria. Ela vai nos levar sempre no caminho da justiça, no caminho de Deus, no caminho que nos eleva ao céu. A voz de Satanás é diferente. Ela fala, faça isso, faça aquilo. Mas você sabe que aquilo está em desarmonia com o caráter divino. Então é como nós discernimos. Mas quando nós estamos em conexão, a Bíblia diz que Deus não deixa os seus confundidos. Isaías diz, e ouvirás aquela voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, quando é a voz do Espírito Santo, é a voz de Jesus, é uma voz que sempre vai nos levar para o caminho da santidade, para o caminho de Deus. Se uma voz fala contrário aos princípios celestiais, sabemos que é a voz do inimigo. E vamos dizer, não ouvirei esta voz, vou ouvir a voz de Deus. Nesse processo é imprescindível este livro, estudo da Bíblia. O estudo da palavra de Deus. Porque, senão, a queda é certa, né? Precisamos estar bem familiarizados com a palavra de Deus, com assim diz o Senhor, para que possamos, né, nesse processo, entender que é o Espírito Santo que está falando com nós e não o inimigo. Eu só queria colocar um pensamento que eu li e eu nunca me esqueci. Está na meditação Vitória ao meu alcance, na página 1, dizendo assim, que Satanás não pode permanecer perto da alma que se achega a Deus. O irmão acabou de falar. Sim. Quando você se achega a Deus, pelo oração, estudo da palavra de Deus diária e a oração, você vai ouvir sempre a voz do Espírito Santo falar ao seu coração. Porque você está ligado a Cristo, está em conexão com Cristo. E salvação é isso. Salvação é viva e diária ligação com Cristo. O Espírito Santo vai habitar em você. Você vai respirar uma atmosfera celestial, porque você está andando com Deus todos os dias. E Satanás vai ser lançado longe da sua vida. Muito bem. Vamos à pergunta B. Como e por que essa raiz do mal será finalmente destruída? Então, como ela será destruída e por que será destruída? Então, como? A Bíblia diz, eu quero ler Malaquias, né? Poderia ler outros versículos, mas Malaquias é mais direto. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então, como? Por meio do fogo. O fogo vai consumir o pecado. E só contextualizando, esse é o fogo da destruição que acontece após o milênio. Após o milênio. Que é o fogo tanto da destruição do pecado, dos ímpios, como também da purificação da terra. Isso mesmo. É a última fase do juízo. Isso. O juízo executivo. Né? Depois do milênio, então vem o fogo do último dia para purificar a terra e destruir definitivamente, para sempre, o pecado. Né? O pecado não mais existirá. E como nós vimos desde o início da lição, que a raiz de todo mal, a raiz do pecado, a origem do pecado foi em quem? Em Satanás. Em Satanás. Lúcifer, que depois da desobediência tornou Satanás. Então, o pecado será erradicado. E para isso, a raiz tem que ser exterminada. Satanás será destruído depois do milênio. Sim. Né? Ele é a raiz e os ímpios são os seus filhos, são os ramos. Serão destruídos também. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro. Que o fogo consumidor de Deus no último dia, após o milênio, não visa destruir o pecador. Mas o pecado. Mas se o pecado está em mim, no meu coração, arraigado em mim, o fogo consumidor de Cristo,
que destrói o pecado, há de me destruir também. porque ele está em mim. Uhum. Né? Então, o fogo vai consumir o pecado. Satanás é a grande raiz, é o originador do pecado, e tudo será destruído pelo fogo no juízo final, no juízo executivo, após o milênio. Isso. Então, para estancar este problema, né, que vem afetado não apenas esse planeta, mas a história do universo, ou o universo criado por Deus, então é necessário que tanto a raiz, como também os seus amos, aqueles que são participantes, né, desse problema, sejam destruídos. Porque se restar ou a raiz ou algum ramo, ele vai brotar de novo. Vai brotar. Então, isso precisa ser estancado e terá um ponto final. Deus colocará um ponto final nessa história. Agora, pergunta C. Embora pareça que o mal não esteja recebendo rápida punição, talvez ao olhar ao mundo, né, contemplamos pessoas fazendo coisas ruins e más e crescendo, recebendo o aplauso do mundo. Em alguns, né, talvez tenhamos essa percepção. Agora, apesar disso, que promessa Deus apresenta quanto à sua total eliminação? Embora, é como o irmão falou, pode parecer que o mal não está recebendo rápida punição. Uhum. Por isso que o texto de Eclesiastes diz, visto como se não executa logo, de imediato, o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos homens, dos filhos dos homens, está inteiramente disposto para praticar o mal. Uhum. Ah, não, eu posso pecar, posso fazer o mal. Aí, cadê o juízo? Eu não fui punido. Uhum. Só que vem o dia do juízo final. Um dia virá. O dia virá. Uhum. Onde todos prestarão conta de suas obras diante de Deus. Uhum. Cada um receberá segundo as suas obras. Né? E agora, a promessa que nos é feita é que diz o profeta Naum 1:9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todos. De todo. De todo, por completo, perdão. Né? De completo. todo, uhum. completo, absoluto. Uhum. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Uhum. Há alguma versão que fala que o mal não se levantará por 2 vezes. Ou seja, o mal aqui, a angústia representa o pecado, o mal. Não se levantará por 2 vezes, que o irmão já comentou. Uhum. O mal será erradicado da face da terra. Satanás, a raiz, o testemunho fala que não existirá mais nem pecado e nem pecadores. Pecadores impenitentes, uhum. que não se arrependeram, que não aceitaram a misericórdia divina. Uhum. Né? Então virá o dia do acerto final, o juízo final, que é na fase final do juízo executivo. O fogo divino vai destruir para sempre o pecado e os pecadores impenitentes. E diz que toda língua vai confessar que Deus é amor. E ainda o universo inteiro estará, né, purificado. É um grande dia. É um grande dia. Queremos e nós precisamos almejar estar nesta terra, né? O texto que nós, na pergunta anterior, diz que Deus fará um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Então a justiça é Deus, santidade. E hoje, infelizmente, não podemos dizer que nesta terra que jaz no maligno, onde predomina o pecado, seja um lugar de justiça. Uhum. Mas logo este mal vai cessar. E se nós nos prepararmos, vamos estar nessa terra renovada, purificada, sem o pecado. Muito bem. Muito obrigado, irmão Delfang. Muito boa essa lição que o Senhor nos concedeu, né? Estudarmos ao longo dessa semana. Lições preciosas, maravilhosas. Agora, basta a nós refletirmos aquilo que aprendemos, né? Tirar as devidas lições, e muitas lições foram apresentadas ao longo dos tópicos, e com a graça de Deus, viver esses ensinamentos. Porque somente conteúdo, somente conhecimento não salva ninguém. Mas em conhecendo e vivendo pela graça de Deus é que
Um dia estaremos nesse mundo onde pecado e pecadores não mais existem e o universo inteiro estará para sempre purificado.